Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui com uma questão, uma aulinha bem legal, né? Das turminhas de nono ano, potência com expoente fracionário, ou seja, potência com expoente um número racional. Gente, aqui eu trouxe em verdinho aqui, tá um exemplo aqui, né? Mostrando cada elemento, o que a gente vai fazer com cada elemento dessa potência. Então, gente, nós temos aqui um 8, né? É a minha base, gente, guardem isso, tá? Na potência, o númerozinho que vem embaixo, deixa eu pegar a caneta aqui, tá? Potência, o númerozinho que vem embaixo, isso aqui se chama-se base, tá? Então, essa aqui é a minha base, esse aqui é o meu expoente, isso tudo aqui é meu expoente. Agora, toda vez, gente, que você tiver uma potência que o expoente é uma fração, você pode transformar isso aqui em um radical, tá? Uma operação com radicais. Então é simples, ó. Você desenha o radical, esse 2, né, vira, eu boto o 8 dentro, a base vai ficar dentro do radical, tá? Esse 3 aqui vira índice do meu radical, e esse 2 vira expoente do meu radicando. Então, como assim? Confundiu tudo. Se, gente, é simples. Tá? Vai ter uma fração, você coloca o símbolo do radical, esse 8 vira, aqui a base, vira radicando, esse 2 vira expoente do meu radicando e esse 3 vira índice. Só que o 8 com o expoente 2 é igual a 64. E raiz cúbica de 64 existe, gente, que é 4. Porque se eu multiplicar 4v, ou seja, que é igual a 4 ao quadrado, né? Vou botar isso aqui assim, ó. Vou botar pois 4 com o expoente 2, quer dizer que o expoente 3, tá? O expoente tem que ser igual ao número que está no índice. Vai ficar 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64, tá? Então, é fácil, tá? É só você colocar um radical. Eu vou botar aqui nos exercícios, vocês vão entender bem melhor. Então, no primeiro exemplo aqui, nós temos o 4 com o expoente 1 sobre 2 meio. Cria um radical para ele. A resposta sempre vai representar o radical. A minha base vira radicando. O meu expoente, o meu númerozinho de cima, que é o meu numerador, você coloca aqui, né? Nem precisava colocar quando é 1, e o meu denominador fica aqui dentro, ó. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 4, só que raiz quadrada de 4 é exata, que é igual a 2. Alguns casos a gente não vai conseguir achar raiz, tá? Que não terão raízes exatas. E sempre, gente, raiz quadrada, nos livros, quando a gente abre livros, não aparece esse 2 aqui como índice, aparece puro. Então, quando aparecer ou não o 2, é raiz quadrada, tá? Da maioria das vezes não aparece esse 2 aqui. Então, é raiz quadrada, tá bom? Mas, no caso, quando a gente for representar, ou você coloca ou não. Se você colocar, beleza, tá certo. Se você não colocar, também está certo, raiz quadrada de 4. Aqui no segundo exemplo, aqui nós temos 2 com expoente 1/3. A gente vai abrir um radical para ele. O 2 vira a minha base. Esse 1 vira expoente. Não precisa colocar o 1 quando for 1. E o 3 vira índice. Então a leitura é raiz cúbica de 2, tá? Só esses nomes têm nomes diferentes, raiz quadrada e raiz cúbica. O resto é tudo ordem, raiz quarta, raiz quinta, como no próximo exemplo aqui. Opa, dei uma rabiscada aqui. Como no próximo exemplo aqui. 3 com expoente 1 sobre 5. Então, nós vamos abrir um radical para ele, tá? Esse 3 vira radicando. 1 não precisa colocar, né? Gente, 3 com expoente 1 é igual a 3, então não precisa colocar. Então, o 5 vira índice. Então, a leitura é raiz quinta de 3, tá?
Então, olha só, essas únicas duas raízes, as raízes que a gente não conseguiu achar valor exato para elas, são essas. Eu trouxe como exemplo agora algumas que têm valores exatos. São raízes exatas, tá? Então, aqui o 125, o expoente 1/3. Então, o meu radical, o meu 125 vira radicando, o 3 vira índice e aqui fica 1 que não precisa colocar. Então aqui, gente, raiz cúbica de 125, que é igual a 5. Porque se eu pegar o 5, pois 5 para o expoente 3 é igual a 5 vezes 5 vezes 5, 125, tá? Então, existe raiz exata para 125, é um cubo perfeito, tá? Então, aqui vamos para o nosso próximo exemplo, 144, o expoente meio, né? Então, aqui vai ficar raiz, o 144 vira radicando. Esse 2 aqui, se você quiser colocar, coloca, ou não, mas é bom colocar sempre para você se orientar a princípio, né? E aqui o 1, se você quiser colocar, também coloca ou não, pelo menos para você se orientar no início. Mas quando for raiz quadrada, não precisa colocar o 2, e quando for 1 aqui, não precisa colocar. Quando for 2 aqui, né, na leitura de raiz quadrada, tá? 2 é raiz quadrada de 144, é igual a 12, né? Pois 12, o expoente 2 é igual a 144, tá? Então é isso. Vamos para o nosso último aqui, exemplo aqui, ó. Eu trouxe embaixo, eu trouxe um desafio. Então aqui, vira radical, bota o radical, 216 vira radicando, né? O 3 é meu índice e esse 1 não precisa colocar. Então a raiz cúbica de 216. Professor, é um cubo perfeito? Sim, é um cubo perfeito. É 6, por quê? Pois 6 com o expoente 3, gente, é igual a 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. Tá? Então, gente, para transformar potência com expoente fracionário, é só você abrir um radical, colocar a base dentro do radical, que vira radicando, o meu numerador vira expoente do meu radicando, e o meu denominador vira índice. Então, se acompanhar o vídeo aí, vai acertar. Eu trouxe um desafio aqui embaixo, bem legal, olha que loucura, né? Então, nós temos dentro do parênteses, vamos lá, às vezes cai isso aqui, o candidato, né, se apavora, mas isso aqui é potência com expoente fracionário, né? Então, nós temos dentro do parênteses, vamos continuar que a gente vai resolver dentro do parênteses, nós temos uma soma, né, de potência com expoente fracionário, e do lado de fora ainda tem uma potência, né, tem um expoente, né? Então, vamos resolver isso aqui, né? Então, aqui a raiz cúbica é raiz, o 125 vira radical, radicando, quer dizer, o 3 vira índice, e esse 1 não precisa colocar. Mas esse 16 aí, ó, vai para dentro do meu radical, vira radicando. Aqui é 2, né? Ou coloco ou não, vamos colocar, que é raiz quadrada 16. E esse 1 não precisa colocar. Mais um radical, 343 vira radicando, esse 3 vem para cá. Fecha parênteses, isso tudo elevado a meio, né? Então, olha só, aqui é a raiz cúbica de 125, que a gente já fez lá, né? Que é igual ao quê? Que é igual a 5. Mais, aqui é a raiz quadrada de 16, né? Que é igual a 4. Mais, aqui, gente, raiz cúbica de 343, qual o número que a gente multiplica ele 3 vezes vai dar 343, né? Não é o 7? É o 7, ó. 7 vezes 7 vezes 7 vai dar isso. Mas como assim, professor? 7 vezes 7 dá 49, né? Aí se eu multiplicar mais uma vez por 7, 7 vezes 9, 63. Opa!
63. Sobe 6, 7 vezes 4, 28, com 6, 34, né? Então, 343 é a resposta. Então, aqui, a resposta dessa brincadeira aqui é igual a 7. Nós não esquecemos que tudo isso tem meio ao lado de fora, né? Se eu somar essa brincadeira toda, vai ficar 16, né? 16 que o expoente o quê? Meio, né? Então, pá, então podemos transformar em um radical, colocar um radical. Isso aqui, os 16 vem para cá. Então, 1 vem para cá, não precisa, é raiz quadrada 16, que é igual a 4. Então, assusta, né? Assusta, mas se você seguir os passos ali direitinho, você vai resolver. Então, é isso, gente. Essa aulinha de hoje aí, tá? Vou trazer mais aulas depois de expoente fracionário. E é isso. Um abraço.